Fala pessoas, tudo certo? Se você curte descobrir filmes bons, completos e de graça, você tá no lugar certo, porque no vídeo de hoje eu separei aqui algumas dicas de filmes que são disponíveis de graça aqui mesmo no YouTube, sem precisar assinar nada, é só dar o play e curtir. Mas antes de começar, já aproveita para deixar o like agora no começo do vídeo, porque isso me ajuda demais a continuar trazendo esse tipo de conteúdo para você. E se ainda não for inscrito, se inscreva no canal e ative o sininho, porque todo dia aqui tem vídeo nesse canal ao meio-dia, dicas de filmes e séries e tudo que a gente ama assistir. Agora bora para nossas indicações, que estão valendo cada minuto, beleza? Fica comigo até o final. E para começar nossa lista, deixa eu te falar de um filme meio escondido, mas que é uma pérola para quem gosta de ação com toques de comédia e um clima meio peixe fora d'água. O nome do filme é Wasabi, ele saiu lá em 2001, ele é francês, mas se passa em boa parte no Japão, o que já dá um charme todo especial. O protagonista é ninguém menos que o Jean Reno, aquele ator que tem uma cara de durão, tipo o cara que resolve tudo na base do olhar. Aqui ele faz um policial francês. O Robert, que é tipo um policial linha dura, daqueles que bate primeiro e pergunta depois. Só que o problema é que esse jeitão dele começa a incomodar o chefe, então ele que entra meio que no banho-maria na carreira. Mas aqui veio o ponto de virada, porque ele recebe uma ligação do Japão, avisando que uma mulher do passado dele morreu. E olha que curioso, essa mulher foi alguém super importante pra ele, e só que ele nem faz ideia do que tinha acontecido com ela nos últimos anos. Daí ele precisa ir lá pra Tóquio pra resolver esse funeral e outras burocracias. Mas chegando lá, pessoal, ele descobre umas paradas que mudam completamente a vida dele. Eu não vou te dar spoiler aqui, relaxa, mas só pra te situar na situação. Do nada, ele se vê no meio de quebra-cabeça, envolvendo a máfia japonesa, e uma herança aqui inesperada, e um monte de situações bizarras e engraçadas. E o mais legal é que ele tem que lidar com tudo isso, enquanto ele tenta se conectar com uma figura importante, que eu não vou revelar quem é, e enfrenta aqui uma galera bem barra pesada. E o nome wasabi não é à toa, além de ser um tempero típico japonês, muito forte por sinal, ele meio que representa a mistura de culturas e o temperamento explosivo do próprio personagem do Jean Reno. E pessoal, o filme aqui tem umas sacadas muito boas, tem ação, mas também tem muita comédia leve, com diálogos engraçados e um contraste cultural que é muito certo. É aquele tipo de filme que você assiste tranquilo, numa tarde, dá risada, se envolve com os personagens e ainda curte uma cena de ação bem feita, mas sem ser aquele exagero hollywoodiano, e o ritmo é ótimo, não enrola. Em 1h30 aqui ele entrega tudo de forma redondinha. Então se você gosta de filmes com carisma, ação na medida certa e uma vibe meio diferente do que você é acostumado a ver, o Wasabi é uma ótima pedida. É aquele filme que você assiste sem expectativa e acaba indicando para os amigos depois. E esse filme está disponível totalmente de graça aqui no YouTube, então não perca tempo e assista Wasabi. E agora tem um filme muito interessante, que não é muito conhecido, mas que ele te prende pela história e pelo clima meio melancólico, com toque de humor. Eu tô falando de Negócio das Arábias, é um filme de 2016 com o Tom Hanks, e que, vamos combinar, é sempre uma boa escolha. Aqui ele faz o Alan Clay, que é basicamente um empresário americano que tá passando por uma dificuldade meio complicada. Ele perdeu o brilho da carreira, tá cheio de problema pessoal, e aparece aqui uma chance meio maluca de ir para a Arábia Saudita tentar vender um sistema de videoconferência muito moderno pro rei, só que esse rei nunca aparece. A premissa já é interessante, mas o legal do filme é que ele não é só essa missão em si, é o choque de cultura, o ritmo diferente do lugar, a burocracia surreal e a forma como o personagem do Tom Hanks vai lidando com tudo isso. É aquele tipo de situação onde ele tá claramente fora dessa zona de conforto e a gente vai junto com ele nessa. O filme mistura um pouco de drama, comédia e tem aqui os momentos mais introspectivos. Ele mostra como está num país com costumes bem diferentes, tentando entender o que está acontecendo, e ao mesmo tempo em que o cara vai lidando com as próprias inseguranças, arrependimentos e tentando entender aqui, achar algum sentido para a vida. E tem uma surpresa aqui no meio do caminho, inclusive do lado mais emocional da história, mas eu não vou te contar para não estragar a sua experiência. Só posso te dizer que é um daqueles filmes que começa aparecendo que vai para um lado, mas ele acaba te levando para outro, bem mais interessante. E visualmente o filme também é muito bonito. Ele mostra a Arábia Saudita com um olhar diferente, mais humano, sem exageros, com aquele deserto imenso e os prédios modernos surgindo no meio do nada. É meio simbólico até, um cara perdido no meio de um mundo que tá mudando e tentando se reinventar.
E não espere aqui explosões nem reviravoltas gigantes, mas se você gosta de uma história com coração, com personagens aqui que vai crescendo aos poucos e com aquele toque de humor sutil, vale muito a pena dar uma chance para esse filme. E ele também está disponível de graça aqui no YouTube, então veja aí hoje mesmo, Negócio das Arábias. E continuando a nossa lista de filmes de graça aqui do YouTube, tem filmes que a gente assiste e esquece, e tem filmes que grudam na mente e ficam ali martelando. E Requiem para um Sonho é exatamente esse segundo tipo de filme. É um daqueles filmes aqui que você termina e fica em silêncio, olhando para a tela, tentando absorver o que acabou de acontecer. A história gira em torno de 4 personagens, todos com aqui sonhos bem claros. O filho quer fazer dinheiro e mudar de vida, a namorada dele sonha em ter uma carreira de sucesso, o melhor amigo quer escapar da sua realidade difícil, e a mãe, interpretada aqui de forma absurda pela Ellen Bush, sonha em estar na televisão e se sentir viva de novo. Só que o caminho que cada um escolhe para chegar nesses sonhos é aqui que a coisa desanda. O filme mostra como essa obsessão e o vício e a ilusão de uma vida melhor pode se transformar em uma espiral sem volta, e o mais impactante é que eles se fazem isso com um estilo visual muito marcante. A direção é do Aronofsky e ele não pega leve, o ritmo, os cortes rápidos, a trilha sonora pesada, tudo te joga dentro da mente dos personagens, você sente a ansiedade e o desespero, tudo isso de forma visceral. E falando nisso, a trilha sonora merece um destaque à parte. Aquela música principal, Lux e Aterna, é tão forte que virou referência em vários trailers épicos. Ela é arrepiante e meio que resume o tom do filme. Bem intenso, mas com uma angústia muito grande por trás. Agora já vale um aviso, porque ele não é um filme fácil de assistir, dá um entretenimento leve, ele é pesado, é duro e tem cenas aqui que mexem com você, mas ao mesmo tempo é importante porque ele encara a realidade de uma forma brutal, sem floreio, sem querer aliviar. E se você estiver num dia que quer ver algo mais profundo, que faz pensar e que mostra como as escolhas podem nos levar para caminhos escuros, esse filme aqui é perfeito. Então é isso, o Requiem para o Sonho não é para qualquer momento, mas é um daqueles filmes que todo mundo deveria ver pelo menos uma vez na vida. Só se prepara porque quando ele termina vai te deixar uma marca, e esse é o filme para você ver hoje mesmo e depois botar aqui nos comentários para me contar o que você achou, beleza? E esse filmaço tá disponível de graça aqui no YouTube, em ótima qualidade, tudo certinho para você assistir agora mesmo. Então veja aí, Requiem para um Sonho. E para finalizar o nosso vídeo, é o seguinte: se você curte aquele tipo de filme de terror com ação e uma boa dose de galhofa no melhor sentido, então anota essa dica: Caçador de Demônios de 2016 com Dolph Lundgren. Sim, o eterno brutamonte dos anos 80 e 90, mas aqui tá no papel que surpreende. E nesse filme o Dolph faz aqui Woodley, um caçador de demônios raiz, daqueles que já viram de tudo e não se assusta fácil. O cara já tá calejado, meio cínico e encara o sobrenatural como se fosse só mais um dia de trabalho, e é justamente esse jeitão que dá o tom do filme. A trama se passa numa cidadezinha no interior dos Estados Unidos, onde começa a rolar uma onda de violência bizarra. Pessoas comuns surtam do nada e matam geral de forma brutal. A polícia, é claro, não tá entendendo o que tá acontecendo, mas o Woodley já sabe. Ele percebe que tem algo demoníaco por trás daquilo tudo, e o mais louco é que o mal pula de corpo em corpo cada vez que alguém mata o hospedeiro anterior. Ou seja, se você matar o possuído, o demônio entra em você. E essa ideia aqui já deixa o filme bem interessante, porque ele vira o jogo de não toque no monstro, só que aqui é não mate o monstro, e isso cria um clima de tensão bem legal, ao mesmo tempo que o filme abraça o lado trash, com muito sangue, morte exagerada e aquele humor negro que não se leva tão a sério. É tipo um filme B com alma de filme cult, e o Dolph Lundgren tá super à vontade no papel. Ele entrega um papel que mistura carisma, sarcasmo e pancadaria. Não é o tipo de filme que vai te fazer refletir sobre a vida, mas ele é perfeito para você assistir comendo uma pipoca e divertir com uma história violenta, maluca e criativa. A produção aqui não tem um orçamento enorme, então não espere efeitos hollywoodianos, mas isso faz parte do charme. A direção é do Mike Mendes, que já é conhecido por curtir esse estilo de terror divertido, e ele manda muito bem no equilíbrio entre o susto e piada no tempo certo. Enfim, se você gosta de filmes como Arraste para o Inferno ou Evil Dead, aquele terror com cara de parque de diversão macabro, Caçador de Demônios é uma boa pedida, e ver o Dolph Lundgren num papel que mistura humor e horror é uma coisa que vale muito a pena, e é mais um filme de graça para você ver aqui hoje mesmo no YouTube. Então aproveita aí e veja hoje mesmo o Caçador de Demônios. E é isso, pessoal, esse foi o nosso vídeo de hoje, filmes de graça aqui no YouTube. Eu vou deixar um card aqui, ó,
com mais filmes de graça aqui no YouTube pra você, beleza? Muito obrigado. Se você viu o vídeo até aqui, eu agradeço demais. E logo menos eu tô de volta trazendo mais um videozão pra você. Até mais. E fui.